Olá, esse é o Alesp Conecta, aqui da Rede Alesp. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a medida provisória 927 e sobre o novo contrato de trabalho em tempos de pandemia. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com a doutora Cíntia Lima, que é advogada especializada na área. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Luciano. Obrigado pela presença. Doutora, primeiro vamos falar um pouco sobre a medida provisória número 927, o que ela regula e qual que é a importância dela nesse tempo de pandemia. Certo. Estava muito esperada, né, por conta da calamidade que nós estamos vivendo, porque muitas empresas estavam mandando de repente, colocando de férias os funcionários, mandando embora, sem ter a regularização do estado que nós estamos vivendo, né, atualmente. Então veio a medida 927 e aí trouxe é, novas medidas que poderão ser adotadas para a preservação do emprego e da renda do funcionário, né? E o que que ela preveu, né? Assim, essa medida? Essa medida aí autorizou a antecipação de férias, autorizou as férias individuais ou coletivas, o aproveitamento dos feriados, ela autorizou o trabalho home office, né? Ela também trouxe a possibilidade da empresa recolher 3 meses de FGTS ao final do ano, né? Então, assim, ela veio aí dar um fôlego, vamos dizer assim, para as empresas. Doutora, como que mudam os contratos de trabalho durante a pandemia? Como que as empresas devem se adaptar? Como as pessoas devem, como os empregados devem se adaptar a essa mudança dos contratos de trabalho, redução de valores, de salários? Eu queria que a senhora fizesse mesmo um panorama da situação, explicasse detalhadamente para a gente como que ficam essas novas relações de trabalho. É, hoje as pessoas elas estão trabalhando muito em home office, né, para aquelas atividades que conseguem, né, realizar esse tipo de trabalho em suas casas, né. E aí o que que acontece? A mudança de trabalho tem que ser feito por meio de acordo individual por escrito, né? Antes que nós estávamos vivendo hoje da pandemia, para que o funcionário fosse trabalhar em home office, ele teria que ser comunicado antecipadamente e ele teria que aceitar. Hoje, a empresa ela não depende apenas da aceitação do trabalhador. Na verdade, a empresa ela dá essa opção para o funcionário trabalhar. E aí e tem que ser feito por meio de acordo individual por escrito. Inclusive, é importante dizer, Luciano, que, por exemplo, os gastos com internet, telefone, a medida ela não regularizou com quem vai ficar esses gastos. Então, é muito importante dizer para o empregador, a empresa que vai fazer aí esse tipo de acordo com o funcionário, de ficar estabelecido quem é que vai pagar o quê. E se pagar que esse valor seja bem definido, que é sobre para pagar internet e telefone, para que amanhã esse valor a mais que de repente tenha pago não seja acrescido aí das verbas dos reflexos de previdência e imposto. E também as férias, né? Vamos dizer das férias. As férias, ela, de um modo geral, ela tem que ser avisada 30 dias antes e com pagamento antecipado. Agora, com a pandemia que nós estamos vivendo, a medida ela autorizou que o funcionário seja comunicado 48 horas antes das férias e que o pagamento seja feito no quinto dia útil e aí um terço apenas no em dezembro, até dia 20 de dezembro, dando aí também um fôlego para o empresário que tem que pagar aí o valor do salário mais um terço para as férias, né? Também podemos falar assim também do banco de horas, né? Que muitas empresas tinham banco de horas e os seus funcionários tinham que até ficar em casa. Esse banco de horas pode ser descontado agora. Também pode ser acrescido essas horas que o funcionário não está trabalhando, pode ser descontado futuramente, quando o funcionário voltar a trabalhar.
Imagino eu que a gente está numa situação aí de pandemia, muitas empresas estão aí com a situação financeira bastante complicada, muitas estão demitindo, a gente está aí com um aumento do número de desempregados, aí já está sendo notado, né, de meses de março e abril. Sim. Como é que fica aí, né, as relações trabalhistas e as empresas de uma maneira geral diante de tantas demissões? Qual que é o conselho que você dá? A empresa, se ela puder, ela deve evitar, nesse primeiro momento, dispensar o empregado, porque pode precisar dele num segundo momento, quando voltar a crise. Como é que você vê essas questões? A gente fica numa situação muito difícil, economicamente dizendo, né? Porque como que a empresa ela vai preservar o posto de trabalho, o trabalho do funcionário, sem ter faturamento, né? Então, é uma situação muito difícil. É importante dizer, e bem claramente, que a empresa não é obrigada a manter o trabalhador, no caso assim, se ela não tem serviço, a empresa não é obrigada a ficar com ele. No caso assim, ela pode dispensar o funcionário. É importante dizer isso. E aí, então, veio essa medida provisória, nova medida provisória 936, que cuidou da suspensão do contrato de trabalho, que cuidou da redução da jornada e do salário. Então, assim, essa medida, o que ela trouxe? Ela trouxe a possibilidade da empresa suspender o contrato de trabalho do funcionário perante 2 meses. Ela pode fazer isso 60 dias seguidos, ou ela pode fazer em duas vezes. Suspender agora 30 dias, suspender mais um pouquinho para frente, mais 30 dias. O que é a suspensão do contrato de trabalho? O contrato fica suspenso, o funcionário não vai trabalhar, não vai ficar à disposição da empresa, o funcionário vai ficar em casa, vai fazer as coisas dele. O que acontece? Essa possibilidade tinha vindo também na outra medida, na 927, porém ela não veio regularizada, porque o funcionário ia ficar sem salário. Essa nova medida ela trouxe a possibilidade do funcionário ter o seu contrato de trabalho suspenso, porém o governo ele vai entrar com aquele auxílio emergencial, aquele benefício. O que significa dizer? O funcionário não vai ficar sem salário, ele vai receber o valor correspondente ao seguro-desemprego que ele fosse receber caso ele tivesse sido mandado embora. Outra coisa importante dizer sobre a suspensão, sobre a redução de trabalho, que as pessoas elas pensam assim: a empresa vai suspender o contrato de trabalho, o funcionário ele vai receber o benefício do seguro-desemprego, esse benefício emergencial, que corresponde ao valor se ele fosse mandado embora, ele receberia seguro-desemprego. O teto máximo que um funcionário recebe de valor, de benefício do seguro-desemprego é R$ 1.813. Quer dizer, aquele funcionário que tem um salário de R$ 3.000, ele vai receber o teto do seguro-desemprego e não os R$ 3.000. Muito importante dizer Ah, isso, né? Porque vai haver aí uma redução do valor recebido. fa- Falando disso, a empresa tem muitas empresas que podem complementar esse valor aí até chegar ao salário do funcionário, não é isso? Sim, elas podem, né? A medida ela trouxe a possibilidade do empresário aí ter essa possibilidade de poder, tanto de complementar o salário, ou mesmo também de dar uma ajuda, pagar algo extra para o funcionário, um bônus, e que esse valor pago extra vai ser como indenizatório. O que quer dizer com isso? Amanhã a empresa não vai precisar recolher sobre esse valor que ela entregou para o funcionário de ônus, de bônus, não vai precisar recolher assim, nenhum imposto, nenhuma verba aí de reflexos trabalhistas. Que outras questões são fundamentais nessa hora? Você falou aí do home office, por exemplo, não existe ainda uma legislação definida em relação ao home office, em relação, por exemplo, se o empregado leva os equipamentos da empresa, se leva os deles, assim, imagino que já deve ter alguma normativa sobre isso, mas assim, queria que você explicasse melhor para quem está em casa como que funciona, né? Porque o home office
é uma prática que está acontecendo durante a pandemia. Nós estamos fazendo isso aqui, por exemplo, agora, mas é uma prática que deve continuar depois da pandemia. Muitas empresas já perceberam que não precisa do empregado se deslocar até a empresa, enfim, ele consegue fazer o trabalho dentro de casa. E aí será preciso criar várias regulamentações em cima do home office. Eu queria que você falasse um pouco do que a gente já tem na legislação e do que ainda falta. Uhum. É verdade. Muitas empresas perceberam que o seu trabalho intelectual, até mesmo o atendimento, pode ser feito em home office. E muitas empresas e que eu acompanho diariamente têm até entregado o seu ponto de estabelecimento, né, que era ali locado, estão entregando o estabelecimento e trabalhando com seus funcionários em casa. Com a reforma trabalhista, né, de 2017, ela trouxe essa nova prática, né, do trabalho home office, né, teletrabalho, e ela ali regularizou algumas coisas, como, por exemplo, que o funcionário não terá direito à hora extra, é importante dizer isso, né? Por quê? Porque fica difícil ali o empregador controlar a jornada de trabalho do funcionário. Nós sabemos que muita gente está trabalhando em casa hoje, que de repente não tem alguma coisa, um horário pontual para entregar alguma coisa, faz um pouquinho aqui à tarde, faz um pouquinho de manhã, faz um pouquinho ao final de semana e de repente até fica com espaço livre, né? Então a lei assim, ela por conta desse fator de não conseguir controlar ali a dinâmica do trabalhador em casa, o trabalhador home office ele não tem direito à hora extra, né? E em questão à estrutura, internet, computador, realmente não tem uma regularização. O que tenho visto na prática, a empresa, ela fazer um comodato com o funcionário para dizer que aquele computador, por exemplo, quando terminar a relação de trabalho, ou que ele voltar ao trabalho para o estabelecimento, é da empresa, né, e não dele. E é importante também, como eu disse, também se a empresa for dar alguma ajuda de custo por conta desse trabalho home office, que deixar bem claro no contrato por escrito que aquilo ali, aquele valor extra é sobre aquelas situações de internet, telefone, computador, o que seja, para não ter o reflexo. Ah, a gente está num momento aí de inovação, muita gente está vendo a crise como oportunidade, muitos empresários e tal. O que não está hoje na legislação, não só em relação ao home office, o que não está na legislação hoje e que precisa ser legislado para ontem, já que as relações de trabalho estão mudando profundamente aí durante essa pandemia e vão estar mudadas depois. Olha, é difícil pontuar porque o direito do trabalho ele é muito dinâmico e até nós estamos vivendo isso e dando até importância para os direitos trabalhistas agora por conta da gente perceber que cada dia nós acordamos numa situação diferente, né? Numa situação de insegurança, numa situação de muita ansiedade. Então, é difícil a gente, no caso, apontar o que a lei precisa, né? Era fundamental essas medidas virem, né, no sentido que a empresa ela só pode fazer algo que a lei autoriza. Então, as medidas trataram disso, né? Tratou de cuidar das férias que pode ter, o funcionário pode gozar as férias antecipadamente, por exemplo, um funcionário que tinha 6 meses de empresa já saiu de férias, né? Isso não poderia acontecer antes. E sem falar que as devidas férias deveria avisar hoje e esperar 30 dias para que ele possa ser cumprida. Então, mediante o fenômeno jurídico, no sentido que nós temos que observar as leis, as obrigações, os direitos, para poder atuar, né, perante a lei. Então, assim, essa medida ela veio trazer uma certa segurança jurídica, inclusive, por exemplo, na medida provisória 927, né, em seu artigo 2º, ela trouxe a possibilidade de segurança jurídica dizendo o quê?
Mesmo que ali aquela medida provisória, ela preveu sobre antecipação de férias, aproveitamento de feriado, banco de horas, sobre teletrabalho, mas ela trouxe no seu artigo o seguinte, que o funcionário e a empresa acordarem por acordo individual por escrito vai ter força, desde que ela não, como posso dizer, não fira nenhum direito trabalhista do funcionário. Então, assim, acho que as medidas elas vieram para ajudar, para dar um pouco de segurança jurídica. Claro que às vezes não é suficiente por conta da dinâmica que nós estamos vivendo, por conta da dinâmica que são dos fatos, né? Mas acaba ajudando numa situação ou outra. Ah, com os empregados, né, que vão ter a redução aí do salário, né, muitas empresas estão fazendo aí faixas, né, 20%, 30%, algumas 50%, cargos de chefia estão com descontos maiores, né, mais chão de fábrica estão com descontos menores e tal. Como é que fica a legislação sobre o tempo de prorrogação dessa redução de salários, né? A gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia, que é complicado dizer quando é que vai terminar o isolamento social. Tem gente que já está falando que o isolamento só vai ter, no Brasil só vai terminar lá para novembro, dezembro, devido aí à falta de isolamento ou baixo índice de isolamento durante a quarentena. Isso vai acabar prejudicando a atividade econômica. Países que fizeram isolamento, as pessoas aderiram ao isolamento, a atividade econômica voltou mais rápida, mas parece que por aqui vai demorar um pouco mais do que em outros lugares devido a essa baixa adesão. Como é que fica aí a prorrogação dessa redução de salários? A empresa pode prorrogar essa redução indefinidamente ou depois da volta do isolamento social, ela pode continuar com essa redução de salário? O que a legislação fala sobre isso? É verdade, Luciano. Causa até assim muita preocupação e claro que a gente fica o ser humano, né? Eu acabo até ficando chateada numa situação que eu recebo ligações assim, vejo na prática empresas entrando em contato comigo dizendo que vai mandar embora 60 funcionários. Isso tem um reflexo imenso, né, na nossa economia. Eu espero que não seja até novembro, porque acredito que nosso país não tem a estrutura para isso, né? Mas, enfim, a medida provisória 936, ela trouxe a possibilidade da redução de jornada de trabalho, mas ela alencou o percentual. O que quer dizer? A empresa ela pode reduzir o salário e, assim, a jornada de trabalho gradualmente 25%, 50% e até 75%. Tá? Para aqueles funcionários que ganham até R$ 3.135, pode ser reduzido. Ali a sua jornada. Essa medida veio, ela possibilitou que a empresa utilize sobre a redução de jornada durante 90 dias. A empresa ela pode usar a redução de jornada e o salário. Lembrando que se a empresa vai reduzir, por exemplo, o salário de um funcionário que ganha, para ser mais dinâmico e fácil de visualizar, vai reduzir a carga horária de um funcionário 50%, aquele que ganha R$ 2.000. O salário dele vai para 1.000. Então, esse funcionário ele vai trabalhar 50% menos, vai receber 50% menos da empresa e também vai ter uma ajuda do governo com esse benefício emergencial. Por exemplo, ele tinha uma diferença ali é uma conta muito específica usada para isso. O governo não vai ajudar um valor que ele não vai receber mais R$ 1.000 do governo, ele vai receber uma porcentagem de 50% em cima do que ele poderia receber segundo o seguro-desemprego. Então, assim, mesmo ele tendo uma redução de trabalho, a redução do salário, que a empresa ela vai pagar metade, ele também vai ter uma ajuda lá do governo com esse benefício. A empresa ela tem que comunicar o acordo, tá, ao Ministério do Trabalho, é muito importante dizer, e esse funcionário ele vai receber depois de 30 dias da comunicação perante a Caixa. Agora, vamos falar de uma situação aí que, infelizmente,
vai acontecer, já está acontecendo muito aí entre as empresas. A empresa não conseguiu se manter durante a crise, faliu, né? Não teve, enfim, não conseguiu honrar suas obrigações. E aí, como que fica a situação do funcionário? Como é que ficam aí os direitos trabalhistas dele, né? Já que a empresa que falir não vai ter condição de pagar, uma empresa que fale não vai ter condição, inclusive, de pagar os salários dos funcionários. Como proceder nesses casos? Numa falência, e inclusive a CLT ela também ela traz no estado de calamidade, assim como que nós estamos vivendo, ela diz que a empresa ela não precisa pagar multa do FGTS, por exemplo, também não precisa pagar aviso prévio, alguns valores indenizatórios, mas aí nós estamos dizendo para aquela empresa que, que tem a intenção de pagar os funcionários, né? Mesmo falindo, ela tem ali algumas, vamos dizer assim, alguns benefícios, né? Alguma coisa que vai ajudar ela a pagar a rescisão do contrato de trabalho. Agora, essa empresa não tendo receita, não tendo dinheiro, não vai pagar o funcionário, ele vai ter que entrar com uma reclamação trabalhista e ali procurar receber o seu crédito trabalhista. Existe muitos direitos garantidos, né, numa situação dessa aqui, onde os bens dos donos, né, responde diretamente pelos direitos trabalhistas, pelos créditos trabalhistas, mas aí eles têm que torcer para que o empregador tenha, né, de onde tirar esse dinheiro, né, porque pelo que nós estamos vendo, eu não sei de fato como isso aí vai acontecer. Muitas pessoas vão ter o crédito, mas não vão ter de fato o seu pagamento por conta do credor dele não ter realmente dinheiro para pagar. Então, quer dizer, nesse momento, então, a situação do empregado fica bastante delicada. Agora, e conflitos na justiça trabalhista? Né? A gente sabe que diminuiu bastante antes aí da pandemia, né, por causa da nova legislação. Ah, qual que é o conselho que você dá para conflitos na área trabalhista? Por exemplo, a empresa que não forneceu equipamentos suficientes para o empregado, ele contraiu coronavírus, casos de que a pessoa contraiu coronavírus dentro da empresa, ou outras questões mesmo trabalhistas de quebras de contrato e de insegurança sanitária nesse momento. Verdade. É importante também falar, inclusive, como você comentou sobre a doença ocupacional, né? Que agora a medida provisória, essa 927, ela trouxe um artigo que foi revogado pelo STF, né? Dizendo que o Covid não era doença do trabalho, doença ocupacional. Agora ela é entendida assim como doença ocupacional, mas é claro que precisa demonstrar o nexo causal. Por exemplo, aquele trabalhador que está trabalhando em casa, que não tem nenhum contato, que a empresa não colocou ele em risco e ele aí adquiriu a doença, não é uma doença ocupacional, né? Mas imagina aquele funcionário que esteja trabalhando aí é, como, como um entregador, o caixa que pega o cartão, que recebe o dinheiro, né? Ele contraiu aí a doença. Existe um nexo causal, então essa doença ela pode se enquadrar como doença ocupacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vai ter uma estabilidade no trabalho durante 12 meses e ela também vai ser encaminhada para o INSS, se claro precisar, né? E aí a empresa vai pagar 15 dias do começo quando ela entrar no INSS, o INSS vai pagar o restante. Então, assim, sobre a doença ocupacional, é importante dizer, porque muitas pessoas estavam com dúvida, né, em relação a isso, se a doença ia caracterizar ou não a doença ocupacional. Pois é, falando sobre isso, quer dizer, a decisão do STF, né, sobre a doença ocupacional causou muita confusão, né, ministro? A decisão do ministro Alexandre causou muita confusão. Muita gente, inclusive a imprensa, divulgou isso há 2 semanas, falando que quem contraísse Covid e tal seria caracterizado como doença ocupacional. A gente esteve conversando com alguns juristas, eles disseram que não.
né? Quer dizer, isso só se aplica, a decisão não foi entendida de forma correta, que isso só se aplicaria a pessoas que tivessem atividades profissionais ligadas à Covid. Por exemplo, a enfermeiros, médicos que trabalham aí nos hospitais, e se eles adquirissem a Covid, ficaria, né, lógico que eles estão trabalhando com essa questão nesse momento e tal. Agora, outros tipos de empregos, outras funções que não sejam essenciais, não, né? Não existiria aí um nexo, chamado nexo causal nessa história. Como é que você vê essa decisão? Como é que você vê a interpretação errônea que foi feita dela? De certo modo, ela até teve uma repercussão assim, no sentido prático, boa, porque fez com que as empresas que estão trabalhando hoje tomem mais cuidado, né, com as pessoas que estão trabalhando é, no seu estabelecimento, né? Percebo que depois da decisão, às vezes a gente vai num delivery e tal, as pessoas estão trabalhando com luvas, né? Estão dando a maquininha do cartão, você coloca o seu cartão, você digita a sua senha. Então, de certo modo, a empresa ela tem se atentado mais, tendo mais responsabilidade perante essa repercussão dessa interpretação, né? E estão tendo mais cuidado. E realmente, independente da situação, o funcionário adquiriu a doença, tem um nexo causal que tem que ser provado, né? Como a gente acabou de dizer, se o funcionário tem que trabalhar no home office, não tem como, a empresa não colocou ele em risco, né? Tá certo. Que outras questões você acha importantes? A gente está quase terminando o nosso programa. Que outras questões você acha importantes salientar nesse momento, especificar, né, tirar dúvidas dos trabalhadores, das empresas? O que a gente não discutiu que ainda é importante falar nesse momento aí de pandemia? Assim, acho que são duas coisas basicamente, que primeiro que muitos funcionários, por conta assim que o seguro-desemprego ele tem algumas regras, né, de quando o funcionário ele tem acesso ao benefício, ele ficaria um tempo sem poder usar. Essa medida emergencial, ela foi bem clara em dizer que as pessoas que usarem desse benefício agora não vai alterar no seu direito, assim, futuro, que elas têm, que se amanhã ou depois elas forem mandadas embora, elas vão ter ainda o seu direito garantido de receber ali o seu seguro-desemprego, então, quanto a isso, ela pode ficar tranquila. Dizer ainda também que todos estão muito preocupados com a situação, né? E de repente, assim, ir trabalhar hoje virou algo psicologicamente dizendo muito frustrante, né? Assim, tenso. Então, muitos funcionários me ligam também para perguntar, entre em contato, fazem uma consulta, eu sou obrigado a ir trabalhar? É uma situação hoje que nós estamos vivendo que nós precisamos do bom senso de todos, né? Da empresa, do funcionário. É claro que aquela empresa que consegue manter os seus serviços de forma online, com certeza ela vai fazer, que para ela também é bom, por conta de todas as responsabilidades, né, obrigações que ela tem perante o funcionário, perante a sociedade. E também lembrar que, assim, o funcionário também tem as suas obrigações e que não é culpa também da empresa desse vírus, desse risco, né? E que, assim, a empresa não tem dever de manter o trabalhador se ele não ir trabalhar, né? Então é importante dizer isso, porque eu tenho muitas pessoas entram em contato comigo perguntando, eu sou obrigada a ir trabalhar, eu sou obrigada a aceitar trabalhar home office? Sim, porque na verdade o trabalho home office, se fosse na legislação vigente, sem a pandemia, o funcionário teria que aceitar. Só que agora, no momento, a empresa pode impor que o funcionário trabalhe em casa e que ele não vá trabalhar no estabelecimento da empresa. Até porque, né, muitas empresas aí já perceberam, mesmo antes da pandemia, principalmente as multinacionais, que, que é possível fazer essa equalização, né? Muitas empresas têm hoje menos postos de trabalho, menos mesas, menos computadores do que o seu total de funcionários. É porque muitos funcionários trabalham uma parte da semana em casa e outros acabam trabalhando aí poucos dias da semana dentro da empresa. A gente está quase terminando, falta menos de um minuto para o programa encerrar.
queria que você desse conselhos, né, rapidamente para patrões e empregados nesse momento de pandemia, para evitar problemas futuros em relações trabalhistas. Certo. Nesse momento que nós estamos vivendo, é importante lembrar que todos nessa relação de trabalho, tanto a empresa quanto funcionários, têm as suas obrigações e os seus direitos, né? A empresa de ali manter a sua relação de trabalho no sentido de pagamento, e o funcionário de prestar o seu serviço. É importante todos terem bom senso e o que vocês entrarem em acordo por escrito, isso traz mais segurança jurídica, isso não deixa dúvida, isso traz clareza, isso permite que amanhã não tenha onerosidade por alguma das partes de dizer que não foi aquilo combinado. Então, se eu tenho que assim trazer um conselho, é que todos assim mantenham as suas responsabilidades e que se fizerem aí algum acordo que seja por escrito. Tá certo, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença da advogada, a doutora Cíntia, né? Muito obrigado pela participação aqui no programa. Obrigada a você, Luciano. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Tá certo. O Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube da Rede Alesp. É só digitar Rede Alesp. Bem, o programa fica por aqui. A gente volta com outros programas falando sobre assuntos de relevância para a sociedade. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.